Amém? A nossa vida, amados, a nossa vida é feita de momentos bons e de momentos ruins. Há momentos que nós estamos numa alegria tremenda, né? Estamos em êxtase, alegres. E de repente, vem uma notícia ruim, ficamos sabendo de algo que aconteceu ou que vai acontecer, e parece que muda tudo. Parece que uma nuvem negra vem e nós ficamos de uma hora para outra, nós ficamos tristes. Né? A vida é assim. É feita de momentos bons, de momentos maus. Há tempo para tudo nessa terra. Há tempo de momentos bons, maus, há tempo de chorar, de sorrir, de plantar, de colher. Há tempo para tudo. E todos os dias em nossa vida é um novo começo. Todos os dias nós temos uma chance de recomeçar tudo de volta, e traçar novas rotas, traçar novos projetos, traçar novos planos. Todos os dias nós temos uma chance de recomeçar. Todos os dias nós temos uma chance de consertar aquilo que não deu certo e temos a chance de melhorar aquilo que deu certo para que fique melhor ainda. Quero te fazer uma pergunta para você nesse momento. Você precisa de uma segunda chance hoje? Né? Precisa de uma segunda chance? Você tentou e não deu certo e quer tentar novamente? Precisa de uma nova chance? Talvez, né, você esteja precisando de uma nova chance. Na primeira manhã da Páscoa, Pedro precisava de uma segunda chance. Lá no cenáculo, ele insistiu que nunca negaria a Cristo. Mas como Jesus havia predito, Pedro não apenas negou a Cristo, né, o seu Senhor, mas negou ele por 3 vezes. Pedro, o pescador. Pedro, aquele mesmo Pedro que andou sobre as águas e afundou, e Jesus pegou pela mão dele e salvou e levantou ele. Aquele Pedro que andou com Cristo. Sim, o mesmo Pedro que lá no monte, a hora que os soldados vieram no jardim, a hora que os soldados vieram foram até Jesus para prendê-lo, que ele, enfurecido, cortou a orelha do soldado Malcolm. Esse Pedro que havia visto tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas, ele, no cenáculo de oração, insistiu: jamais eu vou te negar, Jesus. Jamais eu vou deixar de seguir o Senhor. Jamais eu farei isso. Jesus falou para ele: você vai me negar 1, 2, 3 vezes, Pedro. O último vislumbre que Pedro teve de Jesus, antes da sua crucificação, foi, sabe quando? Foi no brilho do fogo no pátio do sumo sacerdote, onde ele fez contato visual com Jesus pela última vez. E então ele chorou, ele saiu, diz a Bíblia, e chorou amargamente. Chorou de uma maneira amarga, amargurado. Chorar já não é muito bom. Tem uns que choram de alegria, né? Eu sou chorão, vivo chorando. Me emociona até com um desenho animado na televisão. É bem minha cara isso. E agora, irmãos, eu nunca chorei amargurado. Né? Não estou dizendo que seja melhor que ninguém, mas eu ainda não tive. Já chorei por tristeza da morte de um irmão, de um amigo, de um parente, né? De um sobrinho, de uma sobrinha. Eu já chorei mesmo, sabe? Mas amargurado, amargura no coração, sabe? Amargura, remorso, arrependimento, sabe? Amargura deve ser terrível. E diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que ao olhar a última vez para a face de Jesus, Pedro saiu e chorou de uma maneira desesperada. Eu quero te fazer uma pergunta para você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo esse vídeo agora. Que tipo de olhar você acha que Jesus deu a Pedro quando os olhos dele se encontraram? Que tipo de olhar você acha que Jesus
deu a Pedro? De que maneira Jesus olhou para Pedro naquele último momento, quando os olhares deles se encontraram? Porque, com certeza, os olhares deles se encontraram. Você acha que foi um daqueles olhares assim, do tipo, eu te avisei, Pedro, eu te falei, Pedro, falei que você ia me negar 1, 2, 3 vezes, Pedro. O senhor me ouviu, Pedro? Agora você vai pagar, Pedro. Você acha que foi isso que ele falou? Esse olhar, porque ele não falou nada ali, nem podia. Você acha que é isso? Porque um olhar vale mais que 1000 palavras, tem um ditado, não é um versículo. Tem pessoas que têm mania de falar certas coisas e achar que é um versículo bíblico. Ah, lá na Bíblia está escrito, vou tomar água porque a garganta um pouco seca. Os que acham que um olhar vale mais que 1000 palavras, está lá na Bíblia, né? Outra, já falando disso, né? Tem pessoas que falam assim, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Isso não está na Bíblia. Quero que alguém me prove que essa frase, isso é um ditado popular muito antigo que o povo inventou, que diz que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Estou falando que eu sou santo, que eu não sou pecador, porque do jeito que anda o povo ultimamente, qualquer coisa que você fala, então ali vai o santo. Eu estou longe de ser santo, estou longe de ser perfeito. Eu me considero diante de Deus o pior dos pecadores, porque toda hora a gente está pecando, né? Mas não é isso que eu quero falar, não é de mim que eu quero falar de Deus, quero falar de Cristo, quero falar da Páscoa, quero falar de chances. Mas tem pessoas que, né, usam certos ditos populares para fazer analogia bíblica, mas essa frase, Deus ama o pecador, né? Ele odeia o pecado e ama o pecador, ou, né? Isso está errado. Isso não está na Bíblia. Deus odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E se Deus odeia o pecado, ele não vai amar o pecador, né? Amar. Se eu estou fazendo coisas erradas, eu estou na prostituição, eu estou nas drogas, eu estou no homossexualismo, eu estou na mentira, eu estou no engano, eu estou na fornicação, eu estou só procurando as obras da carne, como que Deus vai me amar, meu Deus do céu? Se ele odeia o pecado, automaticamente ele vai odiar o pecador, sim. Mas, Roberto, você está falando que Deus me odeia, o pecado não junta, ele não tem, Deus é santo. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Sede santos, porque sem santidade ninguém verá Deus. Eu venho procurando a santidade todos os dias. Às vezes é difícil, às vezes a gente escorrega, a gente peca porque a gente não presta. Aquele ditado, um ditado meu que eu falo, ditado meu, né? Não está na Bíblia não também. O diabo é sujo, o diabo não presta. E eu não presto mais ainda. Eu sempre digo, o diabo não presta e eu não valo nada. Né? Porque a minha carne é fraca. A minha carne é fraca. O espírito é forte. Então eu tenho que mortificar a minha carne, amados. Tenho que mortificar a minha carne para que Cristo viva em mim. Porque a vida que eu agora vivo, eu já não vivo mais para mim. Eu vivo para o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Aquele mesmo que eu estou falando aqui, aquele que ressuscitou, aquele que olhou para Pedro naquele momento. Por que Pedro saiu correndo chorar desesperado? Porque ele se considerou ali pecador. Ele viu que ele tinha pecado. Ele negou Jesus 1, 2, 3 vezes. Estava em pecado. Mas Jesus amava ele. Sim, Jesus amava ele. Mas por que Jesus amava ele? Porque Jesus sabia que ele iria se arrepender. Jesus ama o pecador. Agora sim, que eu vou entrar onde eu quero. Pra você não dizer que eu sou um louco, que eu estou dizendo que Jesus te odeia e que Deus te odeia. Senão, daqui a pouco vão escrever um monte de texto aí, né? Não é isso. Jesus ama o pecador arrependido, que se arrepende dos seus pecados. Deus ama o pecador arrependido. Como que Deus vai amar uma geração hipócrita, demagoga, uma geração que está cada dia pior, amados? É difícil servir a Deus. Sim, nesses dias atuais é difícil. Tem pessoas aí de certas denominações, não é muito fácil servir, é muito fácil. Irmãos, neste mundo tenebroso, aonde o pecado está em todos esses lugares, o pecado está na rua, no olhar que você olha, você já
está pensando coisa errada. O pecado está na internet, o pecado está na televisão, o pecado está em mim, está em você, o pecado está no mundo. O pecado, as coisas erradas, e as pessoas estão cada vez piores. Nós estamos cada vez piores. Não dizer pessoas, não. Nós estamos cada vez piores. Será que se Jesus passar por nós hoje, nós vamos ter coragem? Será que se Jesus passar por mim hoje, eu vou ter coragem de encarar Jesus, de olhar nos olhos dele? Será que eu vou ter essa coragem hoje, amados? Dias tenebrosos, dias de tribulação na terra. Mas muitas vezes nós ainda não aprendemos. Muitas vezes nós somos egoístas, pensamos só em nós mesmos. Muitas vezes eu sou egoísta, penso só em mim. Há uma crise, eu corro no mercado e vou encher as minhas despensas, vou comprar, vamos dar um exemplo aqui muito peculiar, vai acabar o gás, eu vou lá e compro 3, 4 botijão de gás, eu vou lá e compro todo o papel higiênico do mercado, eu vou lá e compro 15, 20 quilos de arroz, daí, em nome de Jesus, eu creio que essa pandemia aí vai passar já, né? Se nós tomarmos todos os cuidados, nós seremos livres, porque Deus está nesse negócio, Ele está com as suas mãos estendidas. E essa comida que nós compramos demais pode até estragar às vezes. Por que será que Deus falou para o povo no deserto, caminhando no deserto, quando Ele mandou maná do céu? Não é para guardar para amanhã, né? Hoje. Porque eles estavam vivendo pela fé. Se eles guardassem para amanhã, poderia estragar. Não que nós não devemos ser cuidadosos, não que nós não devemos nos precaver, não que nós não devemos vigiar, né? Nós devemos, claro, manter nossas despensas sempre com alimento. Mas eu estou falando do egoísmo. É isso que eu estou falando. Não estou falando que você deve ou você não deve, que você pode ou você não pode. Eu estou formando uma opinião para você. Como formador de opinião, estou falando, você vai formar a sua própria opinião. Tá? Você está proibido de comprar 3, 4 bujões de gás. O dinheiro é seu, você faz o que quiser. O dinheiro é meu, faz o que quiser. Muitos vão falar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Né? Experiência própria já de certas pessoas. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu compro o que eu quiser, trabalhei, comprei, o dinheiro é meu. Mas, né? É assim, amados. Quero te dizer que hoje Deus está te dando uma segunda chance. Ele não está falando de uma chance de você ir para uma igreja, de você ir para um ministério, de você ir para uma denominação, uma seita, uma heresia. Não está falando nada disso. Ele está te dando uma segunda chance de você saber quem é você, quem é o Pai e quem é o Filho e quem é o Espírito de Deus. Segunda chance de você formar uma opinião de Deus. Entendeu? De você saber o que é. Estou te falando para você o sentido da verdadeira Páscoa. E eu falo isso para você com ousadia. Porque todos os dias Deus está me dando uma chance para mim. Todos os dias Deus está me dando uma chance, amados. E olha que eu sou complicado, hein? Que nem diz um amigo meu, né, um levita, o Valdemir Gonçalves, né, um cabeleireiro, um produtor de beleza, né, muito querido e abençoado. Ele sempre diz, né, isso, sabe, que ele diz, eu sou carne de pescoço, eu sou complicado, né, mas ele é uma bênção. E é isso, né, eu sou uma pessoa complicada, sou uma pessoa difícil também, que ainda estou num processo também de restauração. E é por isso que eu venho dividir com vocês o que eu estou pensando, o que eu acho, né, mas dentro da palavra de Deus. Nada do que eu estou te falando aqui, eu vou te falar nos outros vídeos que virão, nos outros estudos nossos, nas outras conversas, vai ser de mim, sabe? Vai ser dentro da palavra de Deus. Esse livro é verdadeiro. Esse livro aqui não é uma farsa, não é uma fábula, não é uma mentira. Não é as fábulas que eu conto na escola para meus alunos, os meus crianças lá da educação infantil, né? Que qualquer historinha para eles de 4, 5 aninhos, os anjinhos, chegar com qualquer historinha lá de conto de fadas, eles vão amar e vão achar lindo. Mas isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela entra na alma e aquece a nossa vida espiritual. Ela traz luz e entendimento. Mais uma vez eu pergunto para você: que tipo de olhar você acha que Jesus deu a Pedro quando os olhos dele se encontraram pela última vez ali? Que tipo de olhar? Será que ele falou assim: nossa, Pedro, como é que pode, hein, meu?
Como você pode ter me traído depois de tudo que eu fiz para você? Não. Eu não creio que tenha sido nenhuma dessas tipos de palavras que Jesus tenha proferido para Pedro. Sabe, não creio. Mas eu creio, amados, que foi um olhar de amor, um olhar de compaixão. Eu creio que Jesus disse pelo olhar, um olhar vale mais que 1000 palavras, como eu já disse, Pedro, eu ainda te amo, Pedro. Pedro, eu te amo daquela mesma maneira de quando eu te vi lá na praia, seminu, arrastando as redes e pescando e não saía nada, lembra, Pedro? Pescava e não saía nada. Eu te amo da mesma maneira, Pedro. E eu acredito, amados, que foi por isso que Pedro chorou. Daquela maneira compulsiva, daquela maneira amargurada, amados. Ele chorou porque ele falhou com o Senhor. Ele falhou com o Senhor de um modo muito infeliz. Sabe, irmãos? Ele pensou que não havia mais esperança para ele. Eu creio que ele pensou, nossa, agora o meu Jesus morreu. Agora, meu Jesus, ele vai morrer, não tinha morrido ainda, né? Meu Jesus vai ser crucificado, vai derramar ali o seu sangue, ele vai morrer e eu neguei ele. E, irmãos, o pior remorso, por isso que eu falo para vocês, o pior remorso que uma pessoa pode sentir, eu nunca senti e nem pretendo, mas eu creio que algumas pessoas já me falaram que o pior remorso que uma pessoa pode sentir é o remorso da morte. Quando uma pessoa morre, um parente, uma mãe, um pai morre, e aquela pessoa não teve tempo de pedir perdão, de dizer eu te amo, de abraçar. Esse é um remorso que quem me fala diz que é como fosse facadas no coração. Me falaram, eu nunca senti e se Deus quiser eu nem pretendo sentir. Então o mestre foi crucificado, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, na cruz maldita. Ele se fez maldito para que hoje eu e você fôssemos bênção. Eu vejo na minha concepção Pedro vendo Jesus ali recebendo os pregos nas mãos. Eu vejo Pedro vendo Jesus colocar eles colocando aquela cruz, aquela coroa de espinhos e o sangue escorrendo pela sua face. Eu vejo pela fé, é claro, porque eu não sou nenhum vidente, né? Pedro vendo aquela lança sendo enfiada do lado de Jesus, de um lado para o outro. Eu vejo Pedro, irmãos, vendo o sangue escorrendo e se tornando água do lado de Jesus, irmãos. Eu vejo Pedro assim. Então, a hora que Jesus levantou a cabeça para o alto, né? Um pouquinho de força que ele tinha. Nem sei se ele conseguiu levantar a cabeça para o alto, né? Isso é uma concepção minha. Imagina ele todo destruído. Ele era homem, cheio de dor. E ele dizendo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E dizendo, a ti, ó Deus, eu entrego o meu espírito, morrendo. O desespero maior de Pedro ali. Eu vejo Pedro gritando, amarguramente mesmo, aí chorando, arrependido, amargurado, porque o mestre havia morrido. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, havia morrido. Ele tinha certeza que Cristo tinha morrido. E até ali ele não acreditava na ressurreição de Cristo. Ele estava cegado pelo remorso, pelo medo, pela angústia. Ele nem talvez se lembrasse que esse mesmo Cristo que estava morrendo, que tinha morrido, havia ressuscitado Lázaro. Talvez ele nem lembrou disso naquele momento. Não é mesmo? E se lembrou, não queria acreditar. Mas eis então, meu amado e minha amada, para concluirmos. Mas eis então que uma mensagem saiu da tumba vazia, que Jesus havia ressuscitado. Eis que uma mensagem ecoou pela manhã bem cedo do domingo.
que Jesus Cristo realmente, verdadeiramente, era o Filho de Deus e que ele havia ressuscitado. E eis que a mensagem saiu daquele lugar, daquela tumba, daquele cemitério. Jesus havia ressuscitado. E ele disse para aquelas mulheres bem cedo, né? Disse para elas anunciarem que ele havia ressuscitado. Vá e diga aos discípulos, diga a Pedro, diga para Pedro que ele havia ressuscitado. Diga para todos, diga para Pedro, diga para Tiago, para João, diga para todos que ele havia ressuscitado. Mas eu imagino ele dizendo, né? Ele não disse isso, isso não está na Bíblia. São imaginações que a gente pensa aqui. Mas diga principalmente para Pedro. Para de ficar amargurado, Pedro. Para de chorar, Pedro. Né? Tem uma palavra especial de encorajamento para Pedro. Diga que Jesus ressuscitou e que ele está tendo uma segunda chance. Está tendo uma segunda chance de se encontrar novamente com o mestre querido. Diga para ele, para de chorar, para de ficar amargurado, Pedro. Ele ressuscitou. Eu te faço uma pergunta para você hoje, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga que está me assistindo aqui, ó, tá? Você está precisando de um incentivo hoje? Talvez você tenha ficado para trás. Talvez tenham esquecido de você. Talvez você não recebe nenhum telefonema, nem uma mensagem de ninguém, nem no WhatsApp, nem no Face. Talvez pareça que as pessoas esqueceram de você, seus familiares, seus amigos. Parece que todos te abandonaram. Talvez tudo o que você planejou para a sua vida não aconteceu. Não deu certo. E como Pedro, talvez você tenha terminado com as pessoas erradas, no lugar errado e na hora errada e fazendo a coisa errada. E talvez agora, nesse momento, você esteja pagando por esse erro e sofrendo as consequências. E talvez você esteja dizendo, na sua ignorância, onde foi que eu errei, meu Deus? O que foi que eu fiz de errado? Por que é que eu estou passando por isso agora? Lembra? Lembra lá atrás. Muitas vezes na minha vida, amados, né? Hoje eu já não sou mais criança, não sou mais um adolescente, não sou mais um jovenzinho. Já estou chegando aos 50, né? Muitas vezes coisas davam errado na minha vida e nada dava certo. Mas por quê? E eu sempre parava. O que fiz de errado, meu Deus? Por que eu estou passando por isso, meu Pai? Mas como? Era só eu dar uma paradinha e pensar lá atrás, no passado. Quando era jovem, quando era adolescente. Estava lá atrás a resposta. Pessoas que vão me assistir agora, estão me assistindo, sabem do que eu estou falando, né? Na vida, você colhe o que você planta. Eu colhi tudo que eu plantei no meu passado. Espero em nome de Jesus que essa colheita já tenha sido feita, né? Que agora eu só venha cuidar da minha vida e adubar essa terra, né? De uma maneira onde essa figueira que eu sou, essa figueira que você que essa figueira ali, a raiz esteja bem alicerçada e bem cuidada, amados. Então eu digo para você, não importa o passado. Não importa o passado. Deus, né, odeia o pecado. Deus odeia as coisas erradas. Deus odeia tudo que é sujo, tudo que é errado, tudo que é impuro. Mas Ele ama... Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador arrependido. Deus ama o pecador que chorou amarguramente, de
desesperada. Ele ama aquele pecador que chorou de arrependimento. Antes do arrependimento, eu acredito, né? Uns falam que remorso não é arrependimento. Claro que não. Mas sempre antes do arrependimento vem o remorso. Não adianta porque vem. Depois do remorso, às vezes você tenta fugir da presença de Deus, você não quer pedir perdão, porque é só remorso. Mas sempre depois do remorso, irmão, pode até ter um choro de remorso. O Espírito de Deus, se liga ao teu espírito de uma maneira sobrenatural e você começa a sentir arrependimento genuíno, sabe? Arrependimento genuíno. É a hora que Deus começa a operar de uma maneira tremenda na tua vida. Deus deu a Pedro, naquela manhã de Páscoa, de ressurreição, uma segunda chance. E Ele também lhe dará uma chance, sempre, quando você reconhecer os seus erros. Quando eu reconhecer os meus erros, saber de onde eu errei, me colocar na presença, Deus estará me dando uma segunda chance. Porque Páscoa é isso, amado. Páscoa significa passagem. Passagem. Páscoa é isso. Páscoa é a segunda chance. Quando nós se lembramos que Ele não está mais morto, que Ele ressuscitou e que não há pecado que Deus não perdoe. Quando há arrependimento, há perdão. Se há arrependimento, há perdão. Se há choro, se há pranto de arrependimento, se há palavras de amor a Deus, você pode ter certeza que Ele vai olhar para você, você vai sentir a sua presença e você vai ver que o olhar de Deus é lindo. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio nisso. Fecha seus olhos. Em nome de Jesus. E oremos. Deus querido, em o nome de Jesus Cristo, Pai, Teu Filho amado, unigênito, do Cristo ressuscitado, nesse dia, Senhor, onde comemora-se a Páscoa, como eu disse, meu Pai, ninguém sabe certamente, corretamente, qual foi esse dia, se foi no mês de abril, foi no mês de junho, julho, ninguém sabe direito, Pai. Mas uma certeza nós temos, lendo a Sua palavra, que Jesus Cristo se fez homem, habitou entre nós como homem, que Ele andou como homem na terra, que Ele viveu como homem, que Ele sentiu as coisas que um homem poderia sentir, mas que, sendo homem, Ele não pecou, Pai. Morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje, Pai, Ele não habita mais em templos de pedra, em altares construídos pelas mãos dos homens, que Ele não habita, Senhor, em imagens feitas por mãos de homens, mas Ele habita dentro de cada um de nós que o aceita como o único e verdadeiro e suficiente Salvador. Em nome de Jesus eu coloco os meus amigos que estão me assistindo, meus irmãos na fé, todos eles, Pai, porque somos uma família aqui. Coloco eles diante de Tua presença, Pai, para que o Senhor esteja dando uma nova chance, assim como o Senhor deu para mim, Senhor, uma nova chance. Habita no coração deles, Pai. Faz morada, Senhor, e entra com misericórdia, trazendo paz. Paz, Deus, a paz que excede de Ti, Senhor. Porque um dia, Senhor, o Mestre andando na terra disse:
A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não essa paz aí que o mundo dá, mas a paz que vem de Deus, Pai. Em nome de Jesus, coloco eles na tua presença. Amém. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo. Quero estar sempre agora fazendo esses vídeos para vocês, tá? Estar sempre conversando. Estou aqui, precisando de mim. Manda uma mensagem, liga para mim. Meu telefone está para vocês aberto 24 horas por dia, meus amigos, para conversarmos sobre as coisas de Deus, certo? E agora quero deixar vocês com um lindo louvor. Ouçam esse louvor, que eu vou deixar para vocês aí, esse vídeo, né? E meditem nele também. Deus abençoe todos vocês. Fiquem em paz e até nosso próximo encontro, tá? Deus abençoe. Te adoramos, Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor, nosso Deus. Aleluia. Senhor, nosso